Eu quero trazer uma palavra, um devocional, na verdade, falando um pouco da centralidade do amor de Deus, falando um pouco da centralidade do Evangelho. O Evangelho significa boas notícias. E tem um texto na palavra de Deus que a gente brinca que algumas pessoas a gente vai ter que pagar os royalties para elas quando a gente chegar lá no céu. E essa é uma das histórias que eu uso e prego em cima dela. E hoje eu quero repetir a leitura desse texto, mas com certeza a gente vai aprender muitas coisas através dessa passagem bíblica. Se você sentir liberdade de anotar, se quiser ler com a gente no telão, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 ao 11, diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. Perceba, na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isto tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Vá e viva livre do pecado. Queridos, essa passagem bíblica é algo extraordinário. Quando nós imaginamos todo o cenário, nós ficamos chocados com o que está acontecendo aqui. Você pode imaginar aqueles homens da lei, fariseus, escribas, eles pegaram uma mulher em um ato de adultério. Como você imagina que ela estava vestida nesse momento? Ou se estava vestida, né? Eles pegam essa mulher nesse ato, imagine talvez agarrando ela pelos cabelos, alguma coisa assim, trazem ela para a rua e começam a carregar essa mulher até o meio do templo. Colocam ela diante de Jesus, e eles não estavam nem aí para ela, porque o que eles queriam era poder condenar Jesus, achar uma culpa em Jesus. Vamos ver se Jesus é contra a lei de Moisés, porque se ele for contra a lei de Moisés, nós podemos matá-lo. Por ódio a Jesus, eles expuseram aquela mulher, colocaram ela nua, de pé, no meio do templo, diante de todos. E Jesus não se moveu. A única coisa que ele fez foi inclinar-se e começar a escrever no chão. Jesus não se incomodou com a culpa que eles queriam trazer sobre a vida dele. Jesus não se incomodou em ser tentado por eles. Jesus não se incomodou em ser questionado por eles. Nada abalava Jesus. Jesus estava ali e havia uma mulher que foi pega em ato de adultério, provavelmente nua, na frente dele. Jesus não mudou o olhar dele para dar aquela espiadinha na mulher. Jesus apenas se inclinou diante dela. Essa cena é impressionante. Por quê? Porque Jesus era considerado um mestre. Na cultura da época, homem nenhum se curvaria diante de uma mulher. Olha o que eles estavam fazendo com uma mulher. Ainda mais se fosse um mestre. O mestre não ia até ninguém, as pessoas vinham até o mestre.
O mestre não se inclinava diante de ninguém. As pessoas se inclinavam e beijavam as mãos dos mestres. E agora aquele que eles chamaram de mestre estava inclinado diante de uma mulher pega em ato de adultério. Eles estavam dizendo: Senhor, essa mulher é o lixo do lixo do lixo que nós temos em nossa sociedade. E ele, que era o mestre e que estava acima de tudo e todos, se inclinou diante dela. Quando nós começamos a imaginar essa cena, nós pensamos: isso é impossível de acontecer. Jesus, ele estava dizendo o seguinte: ei, eu não vou condenar essa mulher da forma como vocês estão pensando. Eu não vou me curvar diante da religião de vocês. Eu não vou me curvar diante do modelo e sistema de Moisés. Eu sou maior que Moisés. Eu sou maior que aquele que trouxe as tábuas da lei. Eu não vou fazer o que vocês querem que eu faça. Então ele diz o seguinte: se alguém não tem pecado, que atire a primeira pedra. E eles foram largando as pedras, um por um, e saindo dali. Porque a lei é um sistema de comparação. A lei é um sistema onde eu espero que você esteja errado, errada, para que eu possa me sentir melhor do que você. Eles estavam ali querendo acusar ela, olhando de cima e pensando: essa é a nossa oportunidade. Se ela morrer, eu me sinto merecedor de um lugar no céu, eu me sinto merecedor de alguma coisa. Era um contraste entre a mensagem da lei e a mensagem da graça, entre as tábuas das pedras de Moisés e a mensagem de Jesus Cristo. Nós vemos esse encontro, e aquela mulher foi o personagem escolhido para sabermos qual seria o resultado. A lei ganha ou a graça sobressai. Essa era toda a cena que nós estávamos falando. E Jesus então fala: se você não tem pecado, atire uma pedra. Eles vão largando as pedras. E o título dessa mensagem hoje é: larguem as pedras. Larguem as pedras. Esses dias atrás eu fui convidado por um amigo meu. Ele falou assim: pastor, vamos dar uma volta de helicóptero? E eu fui com ele. Uma coisa muito legal dar uma volta de helicóptero. Ele sai do chão assim, você se assusta, aquela máquina grandona, aquele motor girando, aquela coisa. Mas de repente você está lá em cima e você tem uma vista muito bonita de tudo. E você vê as coisas lá de uma perspectiva diferente. Você passa por cima e você fala assim: olha o estádio ali, olha a minha casa, olha lá está a igreja. E você vai passando por cima de tudo e você vai vendo de uma perspectiva diferente. Mas uma das coisas que me chamou a atenção é que, por mais que você consiga ver as coisas lá de cima diferente, você não tem acesso a quem está lá embaixo para ajudá-la. Se alguém estiver com necessidade lá embaixo, você não consegue ajudar, você não consegue socorrer, você consegue ver que está em necessidade, você consegue ver que está acontecendo alguma coisa, mas se você não baixar, não for até aquele lugar, você não consegue socorrer. Esse exemplo me mostrou a mesma coisa que nós vemos nessa passagem bíblica onde a mulher foi exposta. Todos aqueles que participavam do sistema da lei, eles se colocaram lá em cima e olhavam aquela mulher de cima para baixo, e lá de cima os erros dela mereciam condenação. Mas as pedras não iam resolver o problema dela, nem o problema de ninguém. Da mesma forma que a lei de Moisés não resolveu o problema da humanidade, nem o problema de ninguém, nem o meu, nem o seu. A lei de Moisés apenas mostrou: somos todos pecadores. Todos nós precisamos de um Salvador. De fato, quando você está de cima, olhando as coisas, você vê de uma forma diferente. Mas para ajudar as pessoas, você precisa descer. Para tirar alguém da situação ruim, não adianta ficar olhando de cima. Não adianta ficar se sentindo superior. Não adianta ficar olhando com olhares de condenação, com olhar de soberba. Isso não muda a vida de ninguém, não ajuda ninguém. Para você poder ajudar alguém, você tem que descer. Para que a pessoa possa mudar de vida, você precisa descer. Jesus então nos ensinou essa lição. Ele disse: não, eu não vou participar do que vocês estão participando. Eu não vou me colocar em uma posição superior a ela para que eu possa condenar essa mulher.
eu vou me fazer inferior a ela, para que eu possa socorrê-la. Eu vou me colocar em uma posição onde ela está de pé e eu estou inclinado, para que ela possa receber dignidade novamente, para que ela possa ser elevada, para que ela possa ser justificada. Ele não se fez juiz por conhecer uma vida melhor. Ele desceu, ele se abaixou diante daquela mulher que todos queriam condenar, todos queriam matar. Você precisa descer até onde a pessoa está, se fazer menor, mostrar o caminho para fora. Foi isso que Jesus fez pela humanidade. Jesus nunca ficou olhando para ninguém, esperando o momento certo para poder condenar as pessoas. Deus não estava lá preparado assim, ei, no momento certo eu vou enviar o meu filho ao mundo para que ele mate todas as pessoas e condene todo mundo. Não, ele não fez isso. Ele pensou, eu vou enviar o meu filho na plenitude dos tempos, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Eu vou enviar meu filho lá embaixo, não para nós condenarmos e julgarmos a humanidade aqui de cima, mas ele vai lá embaixo, ele vai se fazer menor do que o pecador, para que o pecador possa se tornar a justiça de Deus. Esse é o amor de Deus por mim e por você. Jesus nunca ficou olhando para ninguém esperando o momento de condenar. Na verdade, Jesus se fez menor. Ele morreu na cruz, no meu e no seu lugar, para revelar que ninguém pode nos condenar, pois o Deus que podia, decidiu perdoar. O único que não tinha pecado e poderia atacar uma pedra, decidiu se inclinar diante dela e perdoar. Esse é o amor de Deus por nós. A lei aqui é representada por pedras. A lei foi escrita em pedras. As pedras que estavam nas mãos daqueles homens para matar, era baseada na lei de Moisés. As pedras aqui trariam condenação, as pedras aqui iriam oprimir, as pedras aqui comparavam, as pedras aqui queriam matar. Eles falaram, na lei, Moisés nos ordena matar. Mas Jesus, lembrando das pedras que foram entregues por Deus, estava pensando, não matarás. A lei de Moisés era contrária à própria lei de Deus. A lei de Deus dizia, não matarás, mas na lei Moisés ordenava, mate. Que contradição! Esse é o problema da religião. A religião cria regras de acordo com o que convém e não de acordo com a verdade. De acordo com o que eles querem que você viva e não de acordo com o que Jesus fez por nós. Jesus se diminuiu. Jesus pegou a forma de homem, pecador. Jesus assumiu a minha e a sua culpa. Jesus assumiu o meu e o seu pecado. E Ele foi à cruz para que eu e você pudéssemos viver livres do pecado. Jesus não ficou dizendo, você merece a morte. Ele falou, eu vou assumir a sua morte. Jesus não ficou dizendo, ei, eu vou te condenar. Jesus estava dizendo, eu vou morrer no seu lugar. Esse era o amor de Jesus manifesto naquele lugar. A lei olhando de cima, querendo condenar. Jesus, a graça, se fazendo menor para poder exaltar, para poder justificar. Aquela mulher pega em adultério estava em pé diante do Criador dos céus, da terra, de tudo que há, de tudo que existe. Aquela mulher estava em pé diante do único que é santo, poderoso, completamente perfeito. Você consegue imaginar a situação dela olhando para aquele mestre? Porque ela sabia que as palavras que saíssem da boca dele iriam decidir se ela morre ou vive. Não bastava ela ter sido arrancada do lugar onde ela estava, estar em pé, em vergonha, no meio de todas aquelas pessoas, ela ainda estava esperando uma notícia, ou eu saio daqui morta, ou eu saio daqui viva. O coração dela acelerado, ela suando frio, ela preocupada, ela pensando, essas pedras vão voar. Mas de repente aquele mestre não disse, lancem as pedras. Ele estava dizendo, larguem
as pedras. Larguem as pedras da condenação, larguem as pedras da comparação, larguem as pedras da culpa, larguem as pedras da superioridade, da religiosidade, larguem as pedras, para que ela possa viver, para que ela possa receber uma nova chance. Enquanto a lei dizia, ela é menor do que nós e ela merece morrer, Jesus dizia, eu a fiz maior do que eu e ela merece viver. Era um contraste. Jesus se inclina para que ela seja dignificada. Onde não havia dignidade, agora tem. Onde havia culpa e condenação, agora há paz e liberdade. Em Jesus há paz, a liberdade. A lei não estava ajudando aquela mulher. A lei fingia estar ajudando aqueles que a condenariam. A lei só fez com que algumas pessoas pensassem ser melhores do que outras. Criou um ambiente de comparação, e aquelas pessoas que estavam prestes a lançar as pedras, elas não percebiam que no dia seguinte poderia ser elas ali. Porque se aquela pecadora morreu, no próximo dia, para eu me sentir melhor, eu tenho que humilhar mais alguém. No próximo dia, humilhar mais alguém. No próximo dia, humilhar mais alguém, até que chegue a sua vez. De que alguém que se considera mais santo do que você venha humilhar as suas atitudes. Isso é religião. Isso é a lei. A lei serviu para expor o erro. A lei serviu para trazer condenação. A Bíblia diz que a lei era enfraquecida por causa da carne. E a Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne. Isso Deus fez. Quem fez? Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne. Deus não queria matar o pecador, Deus queria livrar o pecador do pecado, por isso enviou Jesus, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Aquilo que a lei não pôde fazer, agora em Cristo a lei não tem mais domínio sobre mim, as exigências já se cumpriram em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A lei de Moisés contrariava a lei de Deus, pois a lei de Deus dizia não matarás. A mesma lei que dizia não matarás estava dizendo para matar aquela mulher. Regras sobre regras, sofismas sobre sofismas, pensamentos sobre pensamentos, para tentar adestrar o que não pode ser adestrado. A natureza caída do homem pecador não pode ser adestrada. Não adianta você pensar, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou parar de mentir, eu vou parar de fofocar, eu vou parar de usar as drogas, eu vou parar de beber, eu vou parar de trair, eu vou parar, eu vou tentar, eu consigo, eu vou lá na igreja para eu me sentir melhor um pouco, porque eu vou parar. Não adianta tentar, porque você não vai conseguir, porque a natureza pecaminosa não pode ser adestrada. Não tem como você ser pecado por dentro e agir como santo. Uma hora isso vai escorregar. A lei foi enfraquecida pela carne. As regras externas não transformaram o interior do homem. Não mudaram a humanidade. Regras sobre regras, tentando adestrar o que não pode ser adestrado. O ser humano não podia ser adestrado, não é da natureza dele ser bondoso, não é da natureza dele ser amoroso, não é da natureza do homem caído fazer essas coisas. Não adianta tentar, uma hora vai falhar. É por isso que Jesus disse, é necessário nascer de novo. É necessário mudarmos o interior e não apenas o exterior. É necessário que eu nasça de novo, de uma semente não corruptível, que eu nasça de novo por crer em Cristo Jesus, que eu nasça de novo para ter uma novidade de vida, para ser uma nova criação, uma nova criatura. É por isso que Deus enviou Jesus, não para condenar as nossas atitudes, mas para que por meio de Jesus, eu e você pudéssemos nascer de novo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17 e 21,
diz assim, 17 e 21 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eis que se fizeram novas. Aqueles que creem em Cristo Jesus, eles recebem uma nova vida, eles se tornam uma nova criação. As coisas do passado ficam para trás, todas as coisas se fazem novas. Eu não sei se tem crente aí, tem crente aí? Porque escutar uma mensagem dessa e não entender que você agora é uma nova criação, que você já não é mais aquilo, que os seus erros não definem você, não condenam você, mas você é aquilo que Jesus é. Ele te fez uma nova criação nele, Ele te fez filho amado. Isso é algo sobrenatural. Porque aquele que não conheceu o pecado, Jesus não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Aquele que não merecia a morte, aquele que não merecia ser apedrejado, aquele que não tinha condenação, não tinha culpa, Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A cena daquela mulher, o episódio daquela mulher, é a tradução desse versículo. É para eu e você podermos nos identificar com esse versículo. Aquele que tinha poder para condenar, não a condenou, mas se inclinou diante dela para que ela pudesse ter uma nova posição agora, para que ela fosse justificada, para que ela fosse dignificada, para que ela pudesse sair dali, não com medo da condenação do pecado, mas com uma vida agora livre do pecado. Essa é a obra do Senhor Jesus. Em Cristo Jesus, Ele primeiro muda a nossa natureza. Deixamos de ser filhos do pecado e passamos a ser filhos de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a boa notícia. A história dessa mulher representa a história do Evangelho, aonde a humanidade toda merecia condenação, mas o próprio Senhor Jesus se fez menor do que todos nós. Ele assumiu o nosso pecado, Ele foi até um túmulo, Ele assumiu a nossa morte, mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou e nós saímos da morte juntamente com Cristo, e agora nós temos uma nova vida. As boas novas do amor de Deus, que não nos deixam com medo, que nos livram do pecado, é o amor de Deus. É essa notícia que nos livra. A mensagem que Jesus morreu a nossa morte e nos entregou a vida. No ambiente religioso, no ambiente da lei, todos então estavam tentando condenar e julgar uns aos outros. Mas no ambiente diante de Jesus, aonde Ele diz: eu não te condeno, o que importa a opinião dos outros? Isso é para você, jovem, isso é para mim, isso é uma aplicação de vida, não é? Se eu tenho Cristo Jesus e o amor dEle sobre a minha vida, o que me importa o que os outros estão dizendo a meu respeito? Eles podem dizer: ele é falho, ele não dá certo, ela não vai dar em nada, ele é assim, ele vai terminar assim mesmo, ela não pode, ele não consegue. Mas o que me importa se o próprio Senhor Jesus foi lá me buscar e me exaltou a uma posição de filho de Deus, amado por Deus? Não dê ouvido às línguas dos homens. Ouça o que o Senhor Jesus diz a seu respeito, e Ele diz: eu também não te condeno. Vai, viva livre. Deixe para lá o que estão falando de você, ou tentando te acusar de algo. Viva livre por causa daquilo que Jesus já fez por você. Existe uma mensagem que nos livra do sistema da lei, que nos traz paz com Deus. Essa mensagem é Jesus Cristo. Este é o Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Em Romanos capítulo 1, 16, 17 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. As boas notícias de que Jesus morreu e ressuscitou por mim e por você, esse é o poder de Deus para a salvação. Esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, existe uma mensagem à nossa disposição, uma mensagem que diz: eu também não te condeno, vai, viva livre. Mas eu e você precisamos crer, nós precisamos receber essa mensagem para sermos salvos. Salvos daquilo que nos condena, salvos daquilo que nos oprime, primeiro do judeu e também do grego.
Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. A palavra Evangelho significa boas notícias. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Se eu e você cremos nessa mensagem de que Jesus Cristo assumiu a nossa culpa, se eu e você cremos nessa mensagem de que Ele assumiu os nossos pecados, se eu e você cremos nessa mensagem de que Ele morreu no nosso lugar e Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida, nós encontramos ali a salvação. Aquilo que te condena, aquilo que te culpa, aquilo que pesa sobre você, você pode viver livre dessa tristeza, dessa angústia. Como? Crendo em Cristo Jesus, recebendo o amor de Deus através de Cristo Jesus, recebendo a mensagem de eu também não te condeno, vá e viva livre. Vá e viva livre do pecado. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você consegue imaginar isso? A Bíblia está dizendo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Por que eu vou tentar me salvar com o meu próprio poder, se a Bíblia está me dando a possibilidade de ser salvo pelo poder de Deus? Quem você acha que tem mais poder? Você no seu próprio braço ou Deus através da mensagem do Evangelho? Assuma uma posição de receber a mensagem da paz com Deus através de Cristo Jesus, de que Ele já morreu, de que Ele já ressuscitou, e encontre a salvação na sua vida. Salvação em qualquer área. Se você proclamar o Evangelho em qualquer área, as boas novas em qualquer área da sua vida, pode ter certeza, não tem nada que resista ao poder de Deus. Não tem nada mais poderoso que o poder de Deus. É o poder do próprio amor se manifestando. E a palavra de Deus nos ensina que o amor sempre vence. Ele nunca perde. Imagine uma parede na sua frente. Essa parede pode ser a sua culpa, pode ser o seu medo, pode ser a condenação, pode ser o seu orgulho, pode ser a soberba que você tem por ser a pessoa mais santa do mundo. E essa parede te impede de avançar. Mas existe uma mensagem, uma boa notícia, de que Jesus Cristo já morreu, de que Jesus Cristo já nos purificou, de que Jesus Cristo já nos fez uma nova criação, de que Jesus Cristo já nos reconciliou com Deus, de que Jesus Cristo nos trouxe a paz com Deus. E se nós cremos nessa notícia e dizermos isso, não tem parede, não tem culpa, não tem condenação, não tem medo, não tem orgulho, não tem soberba, não tem obras na força humana que resistam o poder de Deus. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Com certeza essa parede irá cair, com certeza esse medo irá ruir, com certeza essa angústia sumirá da sua vida. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você no seu coração disser assim, eu recebo, eu creio em Cristo Jesus, tudo aquilo que tem te impedido tem que cair, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pare de tentar nas suas forças e comece a receber a mensagem, a boa notícia de que Jesus já fez. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 33 a 40, diz assim: quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram, por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam, porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus, e pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Eles gritavam cada vez mais alto, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz nos céus e glória nas alturas. Isso chegou a incomodar os fariseus. Nós começamos lendo uma história com os fariseus incomodados, e nós estamos terminando lendo uma história com fariseus incomodados. Jesus sempre incomodou os fariseus, a religião, a lei.
E eles disseram em meio da multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. As pessoas estavam gritando, Jesus estava entrando, nós chamamos essa entrada de a entrada triunfal. As pessoas estavam reconhecendo: Ele é o Rei que vem em nome do Senhor. Ele é o Rei que vem para nos libertar. E os fariseus ficaram irritados com aquilo, eles não queriam que aquilo acontecesse. E eles disseram: Jesus diz para eles pararem de gritar. No outro evangelho diz que até as crianças gritavam: Ele é o Rei, Ele é o Rei. E os fariseus incomodados diziam: peça para eles pararem de gritar. E Jesus, Ele nos dá aqui uma revelação tremenda. Ele diz assim: ei, se eles pararem de gritar, as pedras vão clamar. E eu e você temos uma compreensão errada do que significa clamar. A palavra clamar nesse texto aqui no grego é a palavra craso. E craso significa gritar com crueldade. Frequentemente de som inarticulado e brutal. Denota gritar grosseiramente. Gritar com desprezo. Grasnar é o grito de um corvo. Gritar, berrar, clamar ou pedir por vingança. Chorar alto. Falar em alta voz. Muitas vezes eu e você entendemos esse texto da seguinte forma: Deus, Ele é tão soberano que se as pessoas não gritarem, Ele vai fazer com que as pedras anunciem as boas novas. Não é isso que está dizendo, não. Não é isso que o texto diz. O texto está dizendo que se essas criancinhas e se os discípulos do Senhor Jesus pararem de falar sobre a mensagem da graça, pararem de falar sobre as boas novas, pararem de falar que Ele já assumiu os nossos pecados, pararem de falar que Ele é o Rei dos Reis, pararem de falar que Ele é aquele que vem em nome do Senhor, pararem de falar que Jesus é o responsável por trazer paz entre céu e terra, as pedras, a lei continuará gritando e maltratando e vociferando e cancelando as pessoas e gritando grosseiramente, grasnando como ela sempre grasnou. Por isso eu quero dizer para você hoje: vamos largar as pedras, vamos largar a mensagem da condenação, não vamos deixar as pedras clamar. Enquanto eu e você tivermos fôlego de vida, não vamos deixar as pedras clamar. Vamos anunciar as boas novas. Vamos anunciar a mensagem de que Jesus Cristo já fez. Ele já venceu. Se a mensagem do Evangelho da paz através de Jesus Cristo não for anunciado, as pedras da lei continuarão a gritar de forma condenatória, brutal e cruel. Vamos acabar com a mensagem da lei. Vamos acabar com a mensagem da condenação. Vamos acabar com a mensagem cruel. Larguem as pedras. Larguem as pedras. Vamos anunciar a mensagem do Evangelho, as boas novas, a mensagem da reconciliação, a mensagem da paz com Deus, pois essa mensagem é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu quero terminar dizendo: mulher, onde estão aqueles que queriam apedrejá-la? Onde estão aqueles que queriam te condenar? Ninguém a condenou? Não, Senhor. Eu também não te condeno. Vá e viva livre do pecado. Nesse próximo semestre, vamos largar as pedras e engrandecer o único que é digno de todo louvor, o único que é digno de toda adoração. Vamos anunciar apenas as boas novas. Jesus Cristo não veio condenar, Jesus Cristo veio para salvar o mundo. Se você crê nisso, dê uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus. Continuem abençoados.